Eu sou oceanógrafo de formação, tá? E fiz um mestrado em geomorfologia costeira e um doutorado em oceanografia química. Desde a época da faculdade eu já trabalho com questões ambientais, com questões relacionadas a poluentes, contaminação, metais pesados, né? E aí eu continuei minha carreira, tá? Depois do meu doutorado, que eu fiz na França, eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar aqui na UF. E eu comecei a trabalhar na Geoquímica, no departamento de Geoquímica, onde eu atuava mais na pós-graduação. Depois de uns 10 anos na Geoquímica, eu saí para fazer um pós-doc, um pós-doutorado na área de Química Ambiental, né? E aí, quando eu voltei, eu comecei um pouco a atuar nessa área mais interdisciplinar, tá? Como professor do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental. Então, nesse período eu comecei então a interagir, né, com pessoas de áreas distintas, né, e achei aquilo lá muito motivante, né, de você estar fazendo um trabalho que, para poder interagir com outras áreas, né, você precisa entender um pouco dessas outras áreas, senão a conversa é muito difícil. E aí eu passei então a atuar, e essa atuação ela é muito focada em problemas, né? A gente tem que lidar com determinados problemas e a busca de soluções, né, vai nos levando a discutir com outras áreas, né? Olhar os problemas aí sob diversas perspectivas, né? Uma coisa que é importante para você construir aí soluções efetivas, né? E mais aplicadas e tal. Tá? Saí um pouco assim, porque minha carreira começou muito com a química de mercúrio, a química de chumbo, zinco, cádmio. E isso aí é interessante, que é importante, né? Mas se você não falar com o pescador, não consegue assim construir alguma coisa. Então, eu avancei um pouco nessa direção, né? E acabei mudei do departamento de geoquímica para o departamento que era na época cartografia, mas que passou a ser análise geoambiental. E já no final da década de 2000, né, 2008, 2009, a gente começou a criar esse curso, né, e aí a gente desenvolveu todo esse pensamento aí nessa direção. Eu vou dizer para você, eu achava assim que no início, né, a gente deveria manter a iniciativa de construir um curso de pós-graduação. Mas houve um movimento muito forte do curso, no sentido de abrir o curso de Ciência Ambiental, de graduação, né? E a gente às vezes pensa assim, é um curso que é muito aberto em muitas áreas. É engraçado porque é exatamente o discurso que eu escutava quando estava fazendo minha graduação de oceanografia. E aí eu posso dizer para vocês que hoje, na área de oceanografia, né, é um curso que é totalmente aceito no mercado de trabalho, né? Não existe assim, existe uma demanda muito forte desse curso de oceanografia, né? E eu acho que o futuro do curso de Ciência Ambiental é um pouco esse também. O conhecimento interdisciplinar, tá? Ele vai sendo valorizado pelo mercado de trabalho, tá? E eu acho que ele pouco a pouco vai penetrar e aí para profissionais que têm um caráter interdisciplinar vão com certeza se sobrepor. Quando você quer resolver um problema ambiental, e aí falando mais em termos de mercado de trabalho, né, que é um mercado que as coisas têm que ser aplicadas, né? Tem que gerar recursos, gerar soluções e tal. Então acho que o ciência ambiental é mais adequado e, enfim, eu tenho uma perspectiva boa de que ele vai ser bem reconhecido, o profissional vai ser bem reconhecido no mercado. As disciplinas que eu estou oferecendo hoje são Química Aplicada ao Meio Ambiente, tá, que é uma disciplina obrigatória, que é uma disciplina que, ao mesmo tempo que ela gera uma base de química que é necessária para o cientista ambiental, para o analista ambiental, tá? Ao mesmo tempo que ela oferece essa base, eu na verdade apresento essa base numa perspectiva aplicada. Em seguida, a disciplina de métodos e técnicas, né, que basicamente seria uma metodologia da pesquisa dividida em uma parte das ciências sociais, tá, e de umas ciências naturais. Eu trato, tá, dessa parte das ciências naturais, onde eu vou buscar
as metodologias de campo, de coleta de amostra, tratamento, coisas de laboratório. Falo muito de química analítica, que são elementos que vão ser necessários depois quando você precisar analisar, por exemplo, num estudo de impacto ambiental. A outra disciplina que eu dou, que é uma eletiva, que é análise espacial de poluentes, tá? Onde eu falo de todos os poluentes. Aí eu vou falar de nutrientes, contaminação por esgoto, vou falar sobre metais pesados na água, no sedimento, na atmosfera, vou falar de hidrocarbonetos poliaromáticos, etc., e pesticidas, né? E radionuclídeos também, né? Falando sempre do comportamento espacial desses contaminantes e de que maneira que eles afetam os ecossistemas, né? E a última disciplina que eu dou é de estudo integrado ambiental. Nessa primeira versão, a gente organizou essa disciplina aí na forma de um estudo de impacto ambiental sobre a remálise, né? A remálise é o que vai um pouco na direção de tudo isso que eu falei, né? Ela sintetiza, porque a remálise ela foi concebida um pouco dentro da perspectiva do que era o programa de pós-graduação em ciência ambiental, né? Que era de estar trazendo pessoas, uma perspectiva que eu tenho e que o grupo, né, todo tinha também, de que a interdisciplinaridade ela atende a demandas de solução de problemas ambientais. Então, a gente vai montando essas equipes interdisciplinares e encontrando soluções melhores para o meio ambiente. E a Remálise ela deu condições para isso, né? Ela criou esse fórum, né, de pesquisadores interdisciplinares de áreas muito diversas, né, que atua nessa temática. Na Remálise eu sou animador. Tá? Eu gostei muito desse termo animador, que é o cara um pouco que vai identificar aquelas oportunidades de trazer e a gente anima a rede. Tá? E a rede não é uma instituição, tá? A rede são as pessoas, é rede. Está vinculada à Pró-Reitoria de Extensão e tudo, mas ela não atua de maneira institucional. Tá? E muito menos política. Ela atua olhando esses problemas e trazendo essas pessoas, tá, para montar esses grupos interdisciplinares. Eu acho que nos últimos 50 anos, né, pensando desde 72 para cá, ou até antes um pouco, a questão de meio ambiente, a questão ambiental, ela tomou uma linha, uma direção. Né? Hoje a gente fala de meio, a gente está falando de meio ambiente, nós não estamos falando de tudo, né? A gente está falando especificamente, tá, da preservação, tá, das condições naturais, já é uma coisa já mais especificada. Nós estamos falando de coisas, tá, que tratam de preservação, que tratam de redução da contaminação. A gente está falando de meio ambiente quando a gente está falando de efeito estufa, e é essa perspectiva, falar de sustentabilidade, né? Desenvolvimento sustentável também. Então, ele deixa de ser, quando se fala de meio ambiente, ele deixa de ser aquela coisa vaga e muito ampla, né? E passa a ser, não, é preservação, é sustentabilidade, né? Eu gostaria de colocar, assim, em termos como considerações finais, seria interessante falar um pouco da perspectiva futura, né? O meio ambiente está um pouco, nesse momento, sendo relegado ao terceiro ou quarto plano, tá? Mas eu acho que a gente precisa olhar isso daí numa perspectiva de mais longo prazo. Quando a gente olha a história da humanidade, né, a gente vê sempre momentos de avanço e retrocesso. Só que esses avanços e retrocessos nunca são um vai para frente e outro vai para trás, tá? Vai para frente e volta um pouquinho. Então, mesmo que a gente tenha retrocessos, tá, em relação à questão ambiental, a gente vai avançar, tá? E eu acho que tudo vai dar certo daqui para frente, principalmente para o cientista ambiental formado nesse curso. A gente espera. Tá bom? Obrigado. Os próximos... Não posso, não, tá gravando, né? Então não posso falar. Pode, mas a gente